sair suor, saiu nos seus poros sangue. E ele mesmo orando ao Pai, ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja a minha vontade, ou seja, ele estava já rendido, que não seja a minha vontade, mas a tua vontade. Amém. O Filho mostra, queridos, o Filho mostra a sua disposição em obedecer de forma completa. Queridos, olha, quando a gente percebe que a pessoa está sendo gerada no coração dele, dela, nós, filhos de Deus, quando Cristo está gerando dentro de nós a identidade dele, quando Cristo está gerando dentro de nós o caráter dele em nossas vidas, uma das marcas que vai fluir, né, naturalmente, ninguém vai forçar não, que vai fluir naturalmente, é que o Filho mostra a sua disposição em obedecer de forma completa. Amém? Ele vai naturalmente, ele vai se render, ele vai, entendeu? Ele vai inclinar uma disposição, haverá na vida dele sempre uma disposição. Haverá sempre na vida dele uma disposição em obedecer de forma completa, conforme o que está escrito nos Salmos. Olha o que o Salmos 40, versículo 6 diz aqui para a gente, o 6 até o 9. Coloque aqui para mim, Salmos 40, versículo 6. Diz assim, se você não trouxe a Bíblia, olha para cá, diz assim: sacrifício e oferta não quisestes, os meus ouvidos abristes, holocaustos e expiação pelo pecado não reclamaste. Queridos, o que o salmista escreveu, o escritor aos Hebreus também trouxe dos Salmos. O 7. Então disse: eis aqui venho, no rolo do livro de mim está escrito. Ou seja, ele está dizendo: olha, já profetizaram acerca de mim, já escreveram acerca de mim. O versículo 8: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração, ou seja, a tua palavra está dentro do meu coração. Olha o 9 que diz, queridos: preguei a justiça na grande congregação, e eis que não retive os meus lábios. Senhor, tu o sabes. Queridos, olha, deixa eu dizer um negócio. Um filho rendido, ele tem prazer, pastor Rino, de falar do amor do Pai. Um filho rendido, ele não se cansa, ele acorda de manhã, entendeu? Ele, aonde ele está sempre preocupado. Amém? Ele está sempre preocupado com aquele irmãozinho que está ainda vivendo uma vida doble. Ora quer Jesus, ora não quer. Ele está sempre, querido, ajudando alguém. Ele está sempre estendendo a mão para alguém. Ele está sempre mandando uma mensagem para alguém. Ele sempre está preocupado em ganhar alguém para Cristo. Ele está sempre envolvido na causa do Pai. Por quê? Porque é um filho rendido. Amém? Querido, isso mostra aqui nos Salmos a sua total atenção. O que é que Deus quer de você, querido? Diga para alguém que está perto de você, diga: o que Deus mais quer de você é a sua atenção. O que Deus quer de você é a sua atenção. Amém? É que você, entendeu, se atente para ouvir Ele, que você se atente para se importar com aquilo que Ele se importa. É o que Ele quer, a sua atenção. Para quê? Para ouvir e para atender a voz do Pai. Amém? O Senhor Jesus teve pressa para se submeter ao plano divino. Escute isso, querido. Jesus, ele teve pressa para se submeter ao plano divino. E ele deixava claro quando as pessoas queriam
sabendo que ele era o Filho de Deus. Muitas pessoas queriam, de alguma forma, bajular ele. E ele dizia: eu não vim aqui para vocês me servirem. Olha que coisa tremenda. O próprio Filho de Deus. Eu não vim aqui, entendeu, para que vocês me sirvam, mas eu vim fazer o contrário. Eu vim aqui foi para servir vocês. E a coisa mais tremenda, querido, que tem na Bíblia é quando ele junta os seus 12 discípulos. E eles dizem: olha, sente aqui vocês. E aí ele pega uma bacia e pega uma toalha. E ele vai de um em um, entendeu, ali. Eu fico imaginando. Quando ele começou a lavar os pés dos apóstolos, querido, como houve quebrantamento, querido. Como houve derramar de coração, como houve cura. Como houve um compungir de amor. E ele começa a lavar os pés de um, os pés de outro. E aí Pedro vê, entendeu? Todos os outros chorando, né? Pedro era mais. E aí Pedro, não, isso aí não está certo, não. É a gente que devia fazer isso com ele, está fazendo isso conosco. Aí quando chega na vida de Pedro, Pedro diz: não, Senhor. Não, Senhor. Sou eu que tenho que fazer isso com o Senhor. E aí ele disse: Pedro. E quantas vezes, amado, no nosso interior ele chega para a gente e diz, entendeu? Tarcísio. Ele diz, entendeu? Adriana. Aldilene. Larissa. Quantas vezes ele diz: se você não permitir, entendeu, que eu faça isso com você, você não vai ter parte comigo, não. E aí, entendeu, Pedro logo entendeu a revelação. E quando a gente entende a revelação, querido, a gente se torna alguém exagerado. E Pedro disse: Senhor, para fazer parte contigo, não lave só os meus pés, não. Lava a minha cabeça, lave tudo, Senhor. Porque eu sei o que na minha vida, entendeu? Precisa ser tudo lavado, a minha cabeça, os meus olhos. Bota água nos meus olhos, bota água nos meus ouvidos, bota água na minha boca, me lave todo, Senhor. Porque o que Pedro se viu ali, Pedro disse: eu não presto não, Senhor. Eu não presto não, Senhor. Eu não sirvo não, Senhor. Eu sou um miserável, Senhor. Eu sou um miserável. Eu sou um pecador miserável. Quantas vezes eu já te disse que iria te servir de todo o meu coração e eu não fiz. Quantas vezes eu te disse, entendeu, que eu te amo e eu não transmiti esse amor. Quantas vezes eu fiz tanta coisa, eu prometi tanta coisa e eu não cumpri. Quantas vezes eu falei tantas coisas que eu iria fazer, Senhor, e eu não fiz. Eu sou um miserável, Senhor. E eu estou aqui me achando melhor do que os meus irmãos. E eu estou aqui me achando melhor, entendeu, do que João, do que Tiago. Eu estou me achando melhor do que Mateus. Eu estou aqui me achando melhor, entendeu, do que Bartolomeu, do que Tomé. Olha, Tomé entendeu que é difícil de acreditar nas coisas. Eu estou me achando melhor do que ele. Eu sou um miserável, Senhor. Eu sou um miserável. Me lava todo, Senhor. E é assim, querido, que muitas vezes o Senhor quer fazer conosco. E o que nos torna cada vez mais apaixonado por Jesus, sabe o que é, querido? Que
Ele nunca vai nos forçar, entendeu? A amar Ele. Ele nunca vai forçar você, entendeu? A amar Ele. Mas uma coisa você pode ter certeza, independentemente do que você faça, seja certo ou seja errado, Ele vai continuar amando você da mesma forma, do mesmo jeito. Ele vai continuar amando você do mesmo jeito, do mesmo. Por isso, querido, que muitas vezes quando eu falho, quando eu peco, porque como o pastor Tarcísio disse aqui, na nossa caminhada a gente vai falhar, a gente vai errar. Por isso que eu me sinto, que eu passo alguns dias, eu passo mal. Eu fico mal. E eu fico, meu Deus, um Deus que me amou tanto, que tem me amado tanto. E eu tenho trocado, entendeu, esse amor, entendeu, por algumas bobeiras que vêm na minha vida. Então Jesus, ele teve pressa em submeter o plano divino, por isso ele se prontificou a sofrer humilhação. Porque o que Jesus passou ali por nós foi humilhante, amado. Foi muito humilhante o que ele passou. Obrigado, querido. Em receber um corpo, em receber uma natureza. Foi porque ele recebeu um corpo e uma natureza como a nossa. Ele recebeu uma natureza caída, uma natureza. Ele recebeu essa mesma natureza. Escute só, queridos. Render-se a Deus é se entregar totalmente à sua vontade. Render-se a Deus, amado, é entregar-se totalmente à sua vontade. Por isso, querido, que no meu coração, querido, eu tenho isso comigo, que Jesus, no dia do arrebatamento, Ele não vai vir buscar, entendeu, membros, Ele vai vir buscar discípulos. Muitos, queridos, que estão numa igreja, que estão anos numa igreja, 10 anos, 20 anos, 30 anos, mas 30 anos e nunca se rendeu, porque o membro não se rende, mas o discípulo sim. Jesus, ele não quer você como um membro, querido, ele quer você como um discípulo, porque discípulo, querido, é alguém, querido, que está disposto a seguir o mestre. Discípulo é alguém que está disposto a passar, entender o que for preciso, querido, para seguir o mestre. Amém, querido? Olha, quando eu aceitei Jesus, querido, era numa época que tinha poucos cristãos no lugar onde eu trabalhava. E foi muita humilhação que eu enfrentei, muita humilhação, muita perseguição, muita zombaria. Muita zombaria, eu era muito zombado. Muito zombado. As pessoas zombavam da minha fé. Zombavam da minha escolha por Jesus. Mas eu passei por todo esse processo. E a gente, querido, quando a gente está no primeiro amor, querido, a gente parece que a gente fica vacinado, é uma palavra. A gente fica, entendeu? Parece que a gente não percebe essas coisas, a gente não dá importância para essas coisas. Por quê? Porque a gente está tão encharcado com o amor de Deus. A gente está tão encharcado, querido, com aquilo que Deus está construindo. A gente está tão feliz, mas tão feliz por estar em Cristo, que a gente não se incomoda. E o interessante, querido, é que durante esse período em que a gente está sendo humilhado, está sendo mangado, a gente está sendo ali, e a gente está ali firme, a gente não está como está escrito na palavra, a gente está como uma pomba, vivendo uma simplicidade. E o interessante é que muitas coisas acontecem.
As nossas orações, entendeu, são movidas instantaneamente. As coisas acontecem instantaneamente. Quantas experiências positivas aconteceu, né? De alguns colegas chegarem lá, entendeu? Atribulados, entendeu? Lá e depois eu chamar, entendeu? Assim, e dar uma palavra e fazer uma oração. E aquela pessoa, entendeu? Voltar no outro serviço, dizendo que o resultado daquela oração, as coisas foram resolvidas. Eu me lembro que um capitão, hoje ele é tenente-coronel, ele chegou lá. E ele tem um irmão, ele é dentista, e ele é capitão, ele é dentista, e o irmão dele médico. O irmão dele estava como médico, mas estava, entendeu, passando por um preciso. Logo quando a depressão começou, ele estava depressivo. Ele não queria sair de casa, ele queria, entendeu, tirar a vida dele. E era alguém sempre vigiando ele. E ele foi pegar, entendeu, o material dele, o equipamento dele lá. E ele abriu o coração e falou comigo. Eu digo, me dá o nome dele, capitão. Eu sempre tenho os meus momentos aqui no serviço de oração. Eu vou orar por ele. E eu olhei nos olhos dele e eu disse, eu vou orar por ele. E o Senhor vai ver o meu Deus. Eu falei assim, o meu Deus fazer algo na vida dele. E aí eu orei, querido. Orei, entendeu como? Orei sem pensar em algo. Orei sem criar uma expectativa, porque muitas vezes a gente ora e a gente fica aguardando alguma coisa. Não, ore, quando você for orar por alguma coisa, ore e descanse. Amém? Ore e descanse, porque se você ficar preocupado, esperando o resultado, muitas vezes você permite que o espírito de cobrança venha tomar o seu coração. Ah, Senhor, o Senhor não ouviu, não, o Senhor não me atendeu, não. Ore e descanse, querido, porque o Deus que em silêncio trabalha, está ouvindo o que você está em petição, clamando. E eu orei, entendeu? Descansei ali e tal, nem lembrei mais. E aí no outro serviço, querido, o capitão ele vem falar comigo. Ele diz, pastor, acredita? Eu digo, o quê? Eu não estava nem lembrado, acredita? Eu digo, o quê? Rapaz, a oração do Senhor fez efeito. Porque eu cheguei, entendeu, do serviço, e o meu irmão estava bem, estava na mesa, tomando café, conversando normalmente. E eu digo, glória a Deus, isso é, entendeu, para que o nome do Senhor seja glorificado. Glória a Deus. Quando a gente vive uma vida de rendição, querido, algumas coisas começam a acontecer. Deus mesmo começa a entregar para nossas vidas alguns segredos, algumas revelações. Amém? Então, queridos, se render significa entregar-se a Ele. Entregar ao Pai o controle total da sua vontade. O que é se render? É você entregar tudo a Ele. O controle, Senhor, toma o controle da minha vontade a Ti. Um grande pregador chamado C.S. Lewis. C.S. Lewis diz assim: quanto mais deixamos que Deus assuma, escute só, quanto mais deixemos que Deus assuma o controle sobre nós, mais autêntico nos tornamos. Quero repetir isso aqui. Ele escreveu isso aqui. Quanto mais nos deixamos que Deus assuma o controle sobre nós, mais autêntico nos tornamos, pois Ele é quem nos fez. Foi Ele quem nos fez. Quanto mais nós nos entregamos a Ele, mais autênticos nós nos tornamos. Diga amém. Diga para seu irmão, render-se a Deus
é experimentar uma profunda transformação. Render-se a Ele, querido, é experimentar uma profunda transformação. E não há nada mais, querido, olha, não há nada mais sobrenatural. Não há nada mais tremendo, querido, é ver alguém que um dia era briguento, rabugento, faz questão por tudo, briga com tudo, faz questão com tudo, e muitos outros adjetivos que você está pensando aí agora. E essa pessoa, entendeu? Deixar essas práticas e começar a viver uma nova vida em Deus, uma nova vida em Cristo. Até conversar com essa pessoa, querido, é prazeroso. Amém? A nossa proximidade, querido, quando a nossa proximidade, né, intimidade com Deus são proporcionais. Escute só, a nossa proximidade e a nossa intimidade com Deus são proporcionais à entrega completa que nós fazemos para Ele. Então, se você, entendeu, ainda não é íntimo, se renda mais. Se você ainda não se sente íntimo, se você faz tempo, querido, se você faz tempo que a gente louva o Senhor aqui, você vem para o culto e volta para casa, e você faz tempo que você não sente mais a presença dele na sua vida. É porque, o que é que está faltando, pastor? O louvor não está ruim, a pregação ficou ruim, né? Não, querido, é porque você deixou de se render. O que eu preciso fazer? Se renda, querido. Quando você, entendeu, vier para o culto, saia da sua casa dizendo: hoje, Senhor, eu vou fechar os meus olhos. Hoje, Senhor, eu não vou me importar com quem está perto de mim, né? Minha esposa, eu não vou me importar, entendeu? Quem está, entendeu, do meu lado. Hoje eu vou me concentrar, a minha alma, eu vou conectar a minha alma, o meu corpo e o meu espírito somente a Ti. E aí, querido, eu duvido se você não vai ser visitado por Ele. E é isso que a gente precisa entender, querido. Quem já experimentou, querido, quem já, entendeu, viveu uma experiência com o Espírito Santo, querido, sabe como é, entendeu, tremendo. Sabe como é sobrenatural. Não é algo, querido, que você não tem como esquecer. Não tem como esquecer, querido. Quem já viveu uma experiência com o Espírito Santo, querido, não tem como esquecer, querido. É algo, querido, que a gente sente mesmo, é algo que vem de dentro. É algo, querido, que não tem explicações. E uma palavra que eu ouvi, queridos, que tem me chamado muita atenção, é que o diabo nesses dias ele mudou a estratégia. Que ele não tem trabalhado para tirar você da igreja. Ele quer você muitas vezes na igreja, mas que você, entendeu, viva um evangelho longe de Jesus. Você está na igreja, você até ouve a palavra, você até, entendeu, você até levanta as suas mãos, até alguns arrepios você sente, mas ele quer você longe. Ele quer cada vez mais você distante da intimidade com Ele. Porque o inimigo, querido, ele não suporta, sabe o que é? Ele não suporta a sua intimidade, querido, com Deus. Ele não suporta quando você, entendeu, vem, entendeu, para a igreja e você sai com a convicção: hoje eu quero só dar um cheiro nele. Não quero nada, hoje o que eu quero mesmo é me prostrar diante dele. Ou o que eu quero hoje é somente que ele me toque. Nem que seja somente um
soprozinho só no meu ouvido. Mas se eu tiver a convicção que é Ele, para mim é o suficiente. É isso, querido, que a gente precisa voltar a desejar. A igreja parou de desejar. E aí sabe o que acontece, querido? Você vai vivendo uma vida no natural. E a palavra de Deus diz em Romanos que aquele que inclina a sua vida para as coisas naturais, para uma vida quando você inclina a sua vida para as coisas naturais, você está inclinando a sua vida para a carne. E quando você inclina a sua vida para a carne, você vai se esfriando na fé. Você vai se esfriando, você vai se afastando. E você vai perdendo o gosto, o tato. Você vai perdendo a alegria de estar na casa do Senhor. E estar na casa do Senhor, vir para a casa do Senhor, é algo, querido, que muitas vezes se torna algo que muitas vezes para você, para a pessoa, se torna algo que muitas vezes virou um sacrifício, em vez de ser um prazer, se tornou um sacrifício. Coisa boa, querido, quando você vai para um lugar em que você tem satisfação de ir naquele lugar. Coisa tremenda é você, entendeu? Saber, entendeu? Que vai para um lugar aonde a sua alma, aonde o seu espírito, aonde o seu coração anseia, né? Como diz a palavra de Deus, o próprio Davi diz: a minha alma anseia pelo Senhor, assim como a coça anseia, assim como a coça deseja as águas, assim a minha alma, Senhor, bendiz o teu nome. É isso, querido, que a gente precisa. Ah, pastor, entendeu? Mas já faz tempo que eu não estou sentindo mais. Tem alguns irmãos, amados, alguns discípulos que têm aberto o coração, dizendo: pastor, eu não estou sentindo mais. Eu digo: meu irmão, não desista não. Não pare não. Mesmo que você não esteja sentindo, continue, porque muitas vezes Deus se afastou de você. Entendam, para saber, entendeu, o quanto você, entendeu, ainda o quer. Porque, querido, quando Ele está perto, né, a gente sabe que Ele está perto, mas quando, querido, a gente sabe, entendeu, que muitas vezes Ele está dizendo não para nós, não, Ele está dando um não para nossas vidas, e será, entendeu, que nós vamos suportar os seus não. E a gente precisa entender isso, queridos, que quando nós nos rendemos a Deus, experimentamos uma profunda transformação, a nossa proximidade gera intimidade com Ele. Amém? Somente quando você se rende a Deus, de corpo e alma, você tem a capacidade de renegar o pecado. Um crente, querido, que vive uma vida natural, ele vive uma vida dobre. Ele não renega o pecado. Mas quando você vive uma vida rendida ao Senhor, né? Aquilo que você, entendeu, vê que é pecado, você começa a dizer: não, eu não quero isso para mim não. Você diz: olha, isso aqui está errado, Deus, meu Deus, eu não posso viver nesse erro, eu não posso viver vivendo nessas coisas erradas, porque o meu Deus me ama tanto, mas me ama tanto. Não, eu não posso, entendeu? Eu não posso estragar esse amor, eu não posso me afastar desse amor. E aí você começa a ter nojo pelo pecado. Você começa a ter raiva do pecado. Você começa a ter raiva das coisas do mundo. Eu falo raiva num bom sentido, querido, no sentido em que você reprova aquilo que é errado, você reprova aquilo que não está em alinhamento com aquilo que a palavra de Deus diz. Diga amém. Quando você se rende a Deus, o seu eu, sua vontade, o seu querer, se submete a Ele. Se submete a Ele. Amém. Quando você se rende a Ele, querido, você reage completamente, querido, quando alguém tenta te afrontar.
Quando alguém tenta, entendeu, te machucar com palavras, você reage totalmente diferente. A palavra de Deus diz, querido, que a palavra branda, ela desvia o furor. Alguém levanta a voz, te machuca e você diz, tudo bem. Você está falando isso, mas Deus é o meu juiz. Ele vai falar isso ao seu coração. E o próprio Espírito Santo, querido, vai tocar no coração de quem te ofendeu. Amém. Querido, aí então, querido, você vai descobrir, e é isso que eu estou orando a Deus, uma nova e interessante faceta da vida de Cristo em você. Deus quer se revelar a você, querido. Deus quer, entendeu? Não somente, amados, fazer uma visita, Ele quer, entendeu? Habitar na sua casa. Tem uma musiquinha que eu sempre escuto com a netinha que eu boto em casa, querido, que fala, toque, toque, toque. Alguém está querendo entrar. Aí eu canto mais ela, eu acho interessante, né? Que ela já está aprendendo. Toque, toque, toque. Alguém querendo entrar. É o mal, querendo um lugarzinho. Aí ela faz, não, não, não. Não tem nem 2 aninhos, irmão. Ela diz, não, não, não. Aqui não. Aí ela fica assim, não, não, não. Ela fica olha para mim para ver se eu estou fazendo também. Eu digo, não, não, não. O mal não pode entrar. Aí é toque, toque, toque. Né? Alguém está na porta. É Jesus querendo a casa toda. Aí ela diz, sim, sim, sim. Amém? É assim, querido. A gente vê Jesus, né? Jesus falando conosco na inocência de uma criança. É Jesus nas coisas simples, amado, nos mostrando como. Porque o mal vai ser sempre assim, amado. Ele vai sempre bater na porta da sua casa, na porta do seu coração, querendo um lugarzinho. Ele sempre vai tentar entrar na sua vida para querer um lugarzinho. Agora, cabe a nós, não é Jesus que tem que fazer isso por você, é você que tem que fazer. Quando o mal começar a bater, entendeu? Querendo um lugarzinho, é você que está dizendo, não, 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 aqui você não vai entrar. Aqui só tem lugar para um, que se chama o amado da minha alma. Tem um louvor de Cirilo, oh minha alma, louve ao Senhor. Oh minha alma, louve. Vamos terminar já, querido. E não se esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Oh minha alma, louve ao Senhor. Oh minha alma, louve ao Senhor. E não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Queridos, olha, eu estava pensando, né, estudando essa palavra, e a gente faz muito treinamento, né, as companhias operacionais fazem muito treinamento, né, e a gente fez um treinamento que tinha uns oficiais do bombeiro, e uma das coisas que ele falou ficou no meu coração, diz, olha, o salva-vidas, escute só, o salva-vidas, ele não entra no mar, enquanto a vítima que está afogada ainda está com muita força, ainda está lutando. O salva-vidas só entra no mar, entendeu? Quando a vítima está cansada. Porque se ele entra no mar, entendeu? Para salvar a vida daquela pessoa que está se afogando, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, e ele tentar pegar aquela pessoa pode agarrar ele e os dois morrerem juntos.
Ele só entra no mar, entendeu? Quando a pessoa está cansada. Aí ele vai lá, entendeu? Pega ele pelo pescoço, pega ele por trás. Nunca pega pela frente, pega por trás e começa a trazer ele para fora. E o que a gente aprende com isso aqui? Que discute só, o salva-vidas não entra no mar quando a vítima está se afogando, né? Ainda tem forças para lutar. O salva-vidas só entra quando a vítima já está cansada, rendida. Quando a vida já está rendida, já está, entendeu? Rendida. Aí ele entra quando a pessoa, né, ainda está com muitas forças para lutar pela sua própria vida, corre o risco de ambos se afogarem. Assim é o Senhor. Diga para 3 pessoas, assim é o Senhor. Assim é o Senhor. Enquanto você, escute só, querido, enquanto você estiver lutando, Senhor, deixa eu viver um pouquinho aqui, Jesus. Jesus, deixa eu experimentar isso aqui, Jesus. Jesus, isso aqui não é tão errado não, Jesus. Enquanto você estiver, entendeu? Jesus, e estiver lutando, Ele vai deixar você lutando lá. Lutando, Ele vai deixar você lá. Agora, quando você, entendeu, estiver cansado, e você estiver, no bom sentido, querido, não, quando você tiver, entendeu, quebrado a cara, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí você, entendeu, cai em si, a ficha cai. E aí você já está sem força. Aí ele entra em ação. Por quê? Porque você vai clamar pelo socorro dele. Jesus, me ajude, Jesus, eu não sou digno. Jesus, olha quanta bobeira eu fiz. Olha, Jesus, quantas coisas erradas eu fiz. Olha, Jesus, quantas coisas que eu fiz. Jesus, eu não sou digno. Não vou mais não para a igreja. Eu não quero mais nada não, Senhor. Não, Senhor. E você começa a falar tanta coisa. Aí ele diz, agora sim que eu quero você. Aí o Espírito Santo vai lá. O Espírito Santo vai lá. Vem cá, pastor Tarcísio, vamos sair aqui na filmagem. Isso, suba aqui. Aí o Espírito Santo, querido, fique de costa. Aí o Espírito Santo vai até ele, querido, ele já está. O Espírito Santo vai lá. Oh, minha. Aí começa a trazer ele para ele. Aí vê, querido, que ele não tem resistência nenhuma. Não tem resistência não, ele está rendido. E ele vai trazendo ele para onde, querido? Para um lugar seguro. Para um lugar, querido, aonde somente o conforto dele, a presença dele. Amém. Obrigado, meu amado. Isso é uma bênção de Deus. Dê um aplauso a Jesus, amado. É isso, querido. Enquanto você estiver lutando, enquanto você estiver aí nos seus questionamentos, por isso, por aquilo, porque não acontece isso, porque enquanto você estiver lutando, querido, ele não vai usar você não. Mas quando você se render mesmo, aí ele vai começar a usar você. Amém. Amém. Assim é o Senhor, querido, quando você se rende, Ele entra na sua guerra para te salvar. Vamos ficar de pé. Querido, eu sei que essa palavra falou com muita gente aqui. E uma das coisas, queridos, que impede, a nossa vida de se render a Deus se chama orgulho, vergonha, vaidade. O que é que os outros vão pensar de mim? Mas talvez essa manhã, querido,
seja uma oportunidade em que Deus vai começar algo novo na sua história. Se você quer se render a Ele nessa manhã, para que você possa viver um 2026 de uma forma diferente, sai do seu lugar e vem aqui à frente.